Que bom que você veio para mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Vivi De Gaspari e hoje nós vamos fazer essa fofura de carteira pocket. Ela é pequena, compacta, fácil de fazer e você pode perfeitamente fazer na versão masculina. Ela tem esse bolsinho com zíper que na verdade é um bolso duplo. E aqui a gente abre. E também tem bolsinhos para colocar CNH, o cartão de crédito, um dinheirinho. Eu também fiz esta aqui na versão jeans, que ficou maravilhosa, com tecidinho estampado nos bolsos e na parte de dentro também. Então vem comigo fazer a sua versão da carteira pocket e já deixa o seu joinha no vídeo e o seu comentário para eu saber se você gostou. Eu vou passar aqui para você todas as medidas de corte, mas para quem faz parte da minha lista VIP do Telegram, já está disponível o molde em PDF para baixar. Se você não faz parte, vem participar, é gratuito e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para o tecido principal, eu estou usando tricoline estruturado. Na verdade, eu fiz uma dublagem utilizando uma sarja leve e eu fiz a dublagem com o termocolante definitivo. No meu IGTV lá no Instagram, tem 2 aulas sobre dublagem com 2 técnicas diferentes, então vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assistir se você não sabe fazer. Aqui a ideia é que você utilize uma estruturação que não agregue volume. Como eu usei uma sarja leve para estruturar, então o tecido está bem molinho e eu vou usar aqui para o forro um cetim que já vem dublado num TNT. Então o que vamos precisar? Um corte de 14 por 18, uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Um corte de 14 por 9, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. 2 cortes do meu tecido principal, sem estruturação, de 14 por 14. E eu vou dobrar ao meio, ficando então com a medida de 14 por 7. Vinque no ferro para essa dobra ficar bem direitinha. Vou precisar também de um zíper número 5 e um cursor. Vamos deixar os bolsos reservados. Esses 2 cortes maiores também vamos reservar e vamos trabalhar primeiro com esses cortes menores. Vou pegar um tecido principal e um forro, vou posicionar o zíper direito com o meu tecido principal e vou passar aqui uma costurinha de segurança. Com essa costurinha feita, eu vou posicionar então o tecido do forro direito com o direito do tecido principal. Vou alinhar bem certinho as laterais e aqui também eu gosto de costurar pelo lado do tecido principal. E vou passar agora uma costura definitiva encostando o calcador da máquina na cremalheira do zíper. Estou usando o calcador normal da minha máquina. Dessa forma, então agora nós vamos abrir e vamos rebater essa costura. Do outro lado do zíper eu vou fazer da mesma maneira. Vou posicionar então o meu zíper direito com o tecido principal, borda com borda e passar uma costurinha de segurança. Agora venho com o tecido de forro, direito com o direito do forro, alinho bem direitinho e vou passar essa costura definitiva, encostando o calcador na cremalheira do zíper. Vou abrir avesso com avesso e vou então rebater a costura deste lado. Assim, já posso colocar o cursor no zíper. Trago o cursor aqui para o meio e as 2 pontas do zíper ficam fechadas. Agora, com o cursor colocado, eu já posso refilar o excesso de zíper. Sempre que cortar, queime as pontas do zíper. Agora nós vamos reservar esta parte, vamos pegar a outra parte do tecido principal, aquela maior. E vamos pegar também os 2 tecidos de bolso que já estão dobrados ao meio. Aqui na dobra, eu gosto de fazer um pesponto de acabamento. Com os bolsos pespontados, eu vou posicionar um aqui, com a parte aberta para a borda, e o outro bolso aqui. Nesses bolsinhos, eu vou fixar os botões de pressão de plástico, botão Ritas. Para quem está utilizando o molde, você já está fazendo com o seu corte arredondado aqui nas pontas. E você também já tem no molde o gabarito de marcação dos botões. Então, para quem for fazer somente com as medidas,
Primeiro a gente vai marcar aqui a posição dos botões e depois nós vamos fazer o arredondamento. Então, antes de mais nada, eu vou passar uma costura de segurança aqui na parte de baixo para prender esse bolso no lugar certinho, bem alinhado, e aqui na parte de cima também. Olha aí, prendi os dois bolsinhos aqui. Então, agora sim eu vou fazer a marcação do furo. Você vai marcar daqui para cima 2,5 cm, tanto aqui como aqui, porque são dois botões. E da lateral para dentro, você vai marcar 3 centímetros, daqui para cá e daqui para cá. E depois, deste lado, você vai fazer também a mesma coisa. Com as marcações feitas, então, nós vamos fazer um furinho somente na parte do bolso, utilizando um agulhão. Não precisa ser um furo grande. E como eu estou com esse tecido do bolso sem estrutura nenhuma, eu vou colocar um reforço. Eu tô aqui com 4 quadradinhos de TNT 150 gramas, cortados a olho. Eu vou posicionar aqui por dentro do bolso, já que ele está duplo. Então, eu abro aqui pela lateral e coloco esse quadradinho aqui por dentro. E aí, eu refaço esse furo. Vou fazer isso nos 4 furos e eu vou posicionar o botão. Nós vamos precisar de 2 jogos de botão e esses botões vão fechar desta forma, encontrando assim. Então, se eu colocar a peça fêmea aqui, desse lado eu vou colocar a peça macho. Peça fêmea, no mesmo bolso. Do outro lado, peça macho e peça macho, que aí os botões vão fechar direitinho. O pino de acabamento vai ser sempre colocado aqui por dentro e aqui por cima vem a pecinha fêmea. A mesma coisa desse lado, o pino aqui por dentro do bolso e a pecinha macho aqui por cima. E é só fazer a fixação com o balancinho ou com o alicate. Agora eu já posso passar uma costura de segurança nas laterais do bolso. Vou fazer o arredondamento dos cantos, tanto faz eu fazer nesta parte ou nesta parte, não preciso fazer nas duas. Aqui, como eu tenho o botãozinho, vai me atrapalhar um pouco. Então, eu vou fazer nesta parte e eu vou fazer o arredondamento utilizando essa reguinha com um raio de 2,5 cm. Você pode fazer a seu gosto, ou se você estiver usando o molde, você não precisa fazer porque já está feita no molde. Com a curva traçada, eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta para prender esse forro que está solto, passando aqui 1 ou 2 milímetros para dentro do traço da curva e depois eu refilo. Assim, agora eu vou posicionar essas duas partes, direito com direito, e vou alinhar bem certinho, borda com borda. Então, nessa primeira etapa, nós vamos fazer a costura com um pé de máquina, ou seja, margem de meio centímetro, fechando toda a volta, contornando aqui a curvinha e depois essa sobra nós vamos refilar. Se você cortou no molde, você não vai ter nada para refilar. Pronto, essa primeira costura está feita, então agora eu preciso fazer essa costura do forro, que é o forro desta parte maior. Então vamos posicionar forro com forro, direito com direito. Vamos da mesma maneira alinhar tudo bem direitinho, borda com borda, com tudo preso. Então agora nós vamos costurar novamente, exatamente por cima da costura que a gente acabou de fazer, deixando uma abertura para desvirar numa dessas duas partes. Deixe o maior espaço que você puder na parte reta, sem pegar a curva. Quando chegar na parte do zíper, nós vamos dar retrocesso para reforçar essa costura. Prontinho, vamos refilar. E essa parte da curva, nós vamos diminuir um pouquinho a margem de costura, deixar ela um pouquinho menor, para não ficar grosseiro depois que a gente desvirar a peça. Aqui na parte do forro, nós estamos com a abertura aqui, então com bastante cuidado, para que os pontos não estourem, nós vamos colocar a mão lá dentro e vamos desvirar com calma. Quando a gente desvirar, a peça vai estar no avesso. É isso mesmo. E agora, antes de abrir o zíper e desvirar, a gente precisa fechar essa abertura. E aqui você tem duas opções de acabamento. Dobra as bordinhas para dentro e vem fechando com pontinho invisível à mão, ou você pode passar uma colinha própria para tecido e fazer esse fechamento. Prontinho, já fiz o fechamento, então agora eu vou desvirar. Abrir o zíper
Vou desvirar um lado por vez. Aqui a parte de dentro da carteirinha, com os botões. E aqui a parte de fora. Então, a gente vai dobrar dessa forma. Fechar o nosso zíper e fechar o botão. E a nossa carteira Pocket está pronta. Eu quero muito ver a sua versão da carteira Pocket, por isso me marque no Instagram, nas suas redes sociais, para que eu possa acompanhar o seu trabalho. E se você quiser baixar o molde dessa carteira Pocket, os outros moldes e os presentinhos que eu já preparei para vocês, é só vir fazer parte da minha lista VIP do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e é gratuito. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser!